bem-vindos ao Liderança Digital, IA e dados no centro da estratégia. O podcast da Denodo explora como a gestão de dados e a inteligência artificial estão impulsionando resultados e moldando o futuro dos negócios. Prepare-se para conversas inspiradoras com executivos que lideram a transformação digital em suas empresas. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Liderança Digital, IA e Dados no Centro da Estratégia. Eu sou Marco Antônio Cavallo, o host de hoje, diretor da Denodo, e tenho a alegria de receber aqui o nosso amigo Eric Leite, que é o Head de Dados Analytics IA da Sabesp. Hoje, a maior empresa de saneamento básico de toda a América Latina, um profissional que tem aí mais de 15 anos de experiência profissional e acadêmica em IA, análise de dados, engenheiro eletrônico da computação pelo UFRJ, mestre em inteligência artificial pela COP, possui um MBA executivo em Valuation e Estratégia Financeira pela COPEAD. Meu amigo, que belo currículo acadêmico, começamos bem. E na Sabesp, hoje, ele lidera toda a estratégia de dados em IA em basicamente todos os setores da empresa, ou seja, desde operações de faturamento, clientes, regulatório, além de conduzir uma transformação de uma cultura digital em uma organização, ou seja, conteúdo, meus amigos, esse nobre colega aqui do nosso mercado tem. Eric, muito bem-vindo e obrigado aí por você estar nos brindando aí com a sua presença hoje. Marco, muito obrigado pelo convite, agradeço bastante a oportunidade de contar um pouco mais da minha experiência, né, um pouco mais da trajetória e como eu tenho lidado com o desafio, né, enorme aí de dados e IA dentro da Sabesp. Isso é um ponto legal. E obviamente é um mercado um pouco diferente, né, do habitual. Então, acho que vai ser uma conversa muito rica em conhecer um pouquinho sobre os teus desafios, sobre as tuas iniciativas. Mas antes, conta um pouquinho para a gente quem é Eric Leite, conta um pouquinho da tua história, como que você chegou aí nessa posição, como que a vida te levou aí para essa área de dados e analytics. Conta um pouquinho aí de você, meu amigo. Claro. Bom, eu tenho aí mais de 15 anos de experiência trabalhando com dados e IA, tá? Minha carreira toda foi nessa área. Tenho mestrado em inteligência artificial, brinco que né, eu comecei a trabalhar com IA antes de virar modinha, né? Antes do ChatGPT, antes de todo mundo tá no TikTok vendo IA, essa explosão que de fato viralizou, né? Hoje Exato. saiu da academia e foi ali pro consumidor final. Então, naquela época, eu estudei na FRJ, fiz intercâmbio, depois eu voltei, fiz o mestrado em IA, que era uma área ainda incipiente, né? Não tinha muita aplicação prática, as empresas ainda estavam tateando ali o cenário de IA, estava começando a surgir Big Data, né? Tinha muito estatístico ainda fazendo modelos, mas ainda nem tinha aquele termo de cientista de dados, né? Foi ter alguns anos depois. E aí eu não queria ser professor, eu não queria ser acadêmico, pós-doc em IA. Eu queria, de fato, ter um conhecimento sobre as ferramentas e uma bagagem teórica desse tema, mas eu queria aplicar, né? Eu queria ir para a prática, eu queria ver como que eu conseguiria aplicar nas empresas, indústrias, de fato gerar valor para o negócio. Então eu fui para uma consultoria para a IBM, eu participei do primeiro grupo de Advanced Analytics da IBM na Pasteur, no Rio de Caramba. Janeiro, e aí foi cliente atrás de cliente, essa prática começou a avançar muito rapidamente, a IBM, no departamento de P&D, já tinha o Watson, né, que eles foram implementando ao longo dos anos, e de lá para cá eu assumi cargos de liderança em startups, depois em grandes empresas, então foi uma carreira aí, depois do mestrado até hoje na Sabesp, mais de 10 anos liderando times de IA, né, de cientistas de dados, engenheiros de dados, criando ativos que de fato geram valor para uma amplitude de domínios, digamos assim, né? Desde o back-office ali, compras, suprimentos, enfim, finanças, até a ponta com operação, vendas, logística, enfim. Então tem uma variedade de produtos digitais, machine learning, IA generativa, até dashboard, que ao longo da minha carreira eu liderei times para a gente conseguir consolidar isso, né? E hoje na Sabesp, eu acho que a gente já construiu muita coisa fundacional em 25 e a gente tem gerado valor ao longo do ano, mas esse ano especial a gente já está escalando
uns resultados bem interessantes. E eu acho interessante que tem 2 pontos aqui que você falou, porque mostram a importância, né, dos dados, né. Você pode ver que a gente não consegue falar de IA sem falar de dados, né, e eu acho isso muito legal, porque você colocou isso muito bem. Você está liderando as iniciativas de IA, só que para você poder liderar bem, você também lidera os dados, e isso é super legal. E o mais legal, todas as áreas da organização precisam de dados. E eu acho que isso você demonstrou bem. Hoje, você cuida, de uma equipe gigantesca, né, a gente não dá nem para falar de uma área, porque você cuida basicamente da empresa inteira, de todas as iniciativas de dados de todos os departamentos. Isso demonstra de forma muito, como que eu posso falar, tangível, tá, a importância dos dados para todas as áreas nas organizações. E eu acho interessante, porque quando a gente fala de Sabesp, a Sabesp é responsável hoje pelo abastecimento de água, saneamento de praticamente todo o estado de São Paulo. Acho que algumas partes que hoje não são atendidas, né, pela Sabesp. E é um serviço que não é só essencial, ela impacta, né, o dia a dia de todos os cidadãos. O ponto é que, normalmente, quando a gente pensa em Sabesp, o pessoal não pensa em dados, né? Não consegue enxergar muito bem como que os dados, ela não é muito conhecida pelos dados que ela produz. Como que você explica? E eu acho que assim, dentro dessa tua experiência, dentro de todos os departamentos aí hoje que você roda dentro da Sabesp, como que você explica o papel dos dados e da própria IA, que a gente já viu aqui que hoje de IA a gente tem um prato cheio aqui com uma pessoa que entende muito bem. Mas qual que é o papel de dados e IA dentro de uma operação desse tamanho, que é não só desse tamanho, mas dessa importância para o cidadão? Como que você conta um pouquinho para a gente isso? Não, perfeito. Olha, a Sabesp é muito intensiva em uso de dados, né. Se você olhar uma empresa do tamanho da Sabesp, de diversas operações, né, você tem operação de campo, você tem engenharia, você tem, como eu falei, todo o sistema de back-office, e é uma variabilidade de dados, né, tem dados estruturados, dados de uma granularidade muito pequena, né, um grão muito pequeno de IoT, de sistemas escadas de IoT, até você ter projetos como agora que a gente está implementando de hidrômetros inteligentes, né, mais de 4,4 milhões de hidrômetros inteligentes, vai fazer com que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, seja referência mundial, né, em Olha que medição legal. inteligente, maior do que a China, inclusive. Então você imagina a Caramba, quantidade de dados que a gente vai poder usar para prover uma melhor experiência do cliente, né. Então a gente está trabalhando muito com dados também, na experiência do cliente, cruzar dados de loja física, canais digitais, enfim, né, ter toda a parte omnichannel dentro do Lakehouse para extrair o maior valor para os nossos clientes, fazer o melhor atendimento quando necessário, né. Então, assim, é um universo muito amplo, né, e o desafio aqui está em como é que a gente consegue criar, né, essa camada analítica, balanceando o fundacional, né, a gente fazer isso de forma estruturada e, ao mesmo tempo, ir gerando valor, visões de valor ao longo do tempo, né. Então esse foi o meu desafio ali em 25, né, onde pós-privatização eu tive que, criar um time do zero, né, e agora a gente está conseguindo escalar com soluções bem interessantes, tá, e fazer de fato gerar valor, do dado, né. Então, a Sabesp, dando um contexto mais amplo, né, ela é uma empresa pública, né, foi mais de quase 50 anos pública. A gente fez a privatização aconteceu, e após a privatização, tem um contrato de concessão que tem uma série de metas e obrigações que a gente tem que atingir em termos de cobertura de água, esgoto, área rural. Então a gente tem metas para isso, né, e nada melhor do que dados para você fazer a gestão muito bem eficiente desse contrato de concessão. Então o meu papel está central ali na estratégia da empresa, né. A empresa hoje, ela é guiada pela universalização e a gente está investindo uma quantidade massiva de dinheiro, né, bilhões de reais nessa estratégia, para de fato trazer, valor para a população de São Paulo e conseguir de fato, universalizar, né, o saneamento no estado. legal, legal. Isso é importante. Eu acho que você colocou um ponto que é muito interessante. Primeiro, parabenizar, porque eu acho que quando você fala para mim que vocês estão
fazendo o deployment de um projeto aí que consegue ser maior do que a China, isso realmente é impressionante, porque a gente sabe a complexidade que esse tipo de projeto tem, e uma comparação como essa, assim, realmente é grandiosa, né? E eu acho que vocês vão ter muitos dados que vão chegar em tempo real, que vão ajudar vocês até em análises, por exemplo, de períodos de estiagem, para fazer uma Perfeito. distribuição melhor. Eu acho que existe um impacto muito legal nisso que vocês estão fazendo. E eu achei muito legal que você falou que hoje os dados estão na estratégia central da empresa. Então, que isso tem uma importância grande. E uma coisa que a gente sabe é que, normalmente, eu acho que isso talvez você possa elucidar um pouco aqui para a gente, o setor de saneamento, ele tradicionalmente não é visto como algo digitalizado, não é visto como o setor mais digitalizado, ou pelo menos a impressão que as pessoas têm, né? E hoje, quais são os principais desafios que você tem hoje quando você combina IA com a gestão de dados de um setor que é, primeiro, como você falou, é altamente regulado, a gente tem uma regulamentação muito forte, e com uma estrutura que muitas vezes tem essas décadas de existência que são arquiteturas ou até infraestruturas mais antigas. A gente sabe que tem alguns aí outros também que são empresas públicas que você vai falar com eles, eles têm ainda coisas em ababás, entendeu? Como que você lida com isso? Como que você trabalha essa? A gente percebe que existe hoje, pelo que você está falando, um avanço muito grande dentro da Sabesp, dentro desse mercado, e uma digitalização na qual você lidera, que já está bem proeminente lá. Como que você viu esses desafios? Como que você pode falar um pouquinho desse desafio que você teve com a Sabesp aí? Acho que lidar com esse legado é um desafio, né? Se você Uhum. pegar a média de empresas do setor de utilities, né, de saneamento principalmente, ao redor do mundo, de fato tem uma defasagem tecnológica muito grande, né? Por Uhum. diversas razões. No caso da Sabesp, de fato tem um legado que a gente está endereçando muito rápido, então a Sabesp está investindo pesado em tecnologia, informação, dados, né, principalmente no atendimento do cliente, e segurança hídrica, que você comentou, que é algo crítico para a gente. Então, lidar com esse legado e acelerar ao mesmo tempo é um desafio, né. Então a Uhum. gente já saiu muito daquele mundo on-premise, né, para o mundo cloud. A gente já, em 25 ainda, a gente inaugurou o nosso lakehouse, né, então a gente tem o centro de gravidade de dados, onde a gente consegue, através de plataformas tecnológicas modernas, centralizar o uso do dado, né, fazer uma governança por domínios e, de fato, e aí vem o segundo desafio, né, que é a parte cultural de pessoas, né, de fato começar a colocar ali papéis de responsabilidades sobre os dados, né, a gente ter essa jornada de aculturamento, de letramento, junto às áreas de negócio para mostrar para ela que o dado é um ativo da empresa, né, e ela tem que ter essa responsabilidade sobre aquele ativo, né. Eu como head de dados, eu não sou responsável direto pelo dado, quem gera o dado é a ponta, né, quem gera o dado é o sistema comercial, é o processo, é o leiturista que está indo na sua casa e faz a medição para isso gerar faturamento, né, é a engenharia, é a finanças, então você tem os domínios, e a gente está muito nessa pegada de a gente já criou o nosso primeiro comitê de governança de dados da empresa, com os guardiões e os curadores. A gente está fazendo workshops, né, investindo muito em letramento e palestras, que eu acho que essa nova cultura da Sabesp, né, que está se modernizando, está olhando para frente, está com desafios enormes em relação à universalização, a gente, como dados, a gente está suportando essa cultura para ser uma cultura data-driven, para ser uma cultura mais ágil, mais rápida, que toma decisões baseadas em dados, né. Então, além de lidar com esse legado, tradicionalmente, comum, né, no setor, também tem essa parte cultural, que é de fato um desafio, mas a gente está aos poucos, né, e a gente vê o pessoal engajado, porque a necessidade, né, a carência em dados é muito grande. E hoje, Exato. né, ninguém consegue tomar decisão sem dados, né, você tem que ter um dado, você tem que ter uma análise. Então isso é um must have, isso já é dado, e a gente está fornecendo as bases e as ferramentas e a estratégia para com que a gente consiga alcançar
o resultado, o dado mais de qualidade possível para a tomada de decisão. Não, legal. Isso é importante, você falou também, e é exatamente o que você falou. Hoje você não. Aliás, nenhuma empresa deveria tentar tomar uma decisão baseada no sentimento das pessoas, ao invés de tomar com dados, né? Que o pessoal gosta, às vezes, de fazer isso, de apostar alto. Uma coisa que você falou que me interessou aqui foi dessa questão da mudança cultural. Isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal, e talvez quem esteja assistindo aqui, vai concordar que é uma transformação digital, ela não é uma transformação tecnológica, ela é prioritariamente uma transformação cultural da organização. E você falou bastante do letramento digital e tudo mais, né? Quando você fala do letramento, eu sempre penso numa diferença, que o letramento, às vezes a gente pensa que é trazer uma capacidade técnica para aquele funcionário, aquele usuário não técnico, e a democratização tem mais a ver com eu levar aquele dado em um formato que ele já conheça. Ou seja, ao invés de você mandar um arquivo JSON para o cara da área de compras, que vai achar que aquilo é piada de Halloween ou é vírus, a Aham, gente aham. tenta transformar esse dado num dado que ele possa consumir, numa tecnologia que ele já conhece. Hoje é mais ou menos isso que acontece, ou vocês efetivamente estão ensinando as pessoas um pouco? Porque essa parte que você falou do letramento, saber ler dados, é essencial. Isso é importante, mas traz essas complicações, às vezes, dos profissionais, principalmente de negócios ou mais administrativos, que não têm aquele conhecimento amplo de tecnologia. Como que vocês lidam com isso dentro dessa transformação cultural hoje? É mais realmente trazer o dado naquela tecnologia, naquele formato que o pessoal já conhece, ou é efetivamente trazer uma formação mais técnica para o pessoal? Não que não devessem, tá? Porque às vezes eu acho Uhum. que uma formação técnica pode ser interessante, mas eu queria saber porque me interessou esse ponto quando você comentou. Não, perfeito. Olha só, a gente, primeiro, né, uma das estratégias que a gente tá adotando, né, a gente está adaptando o nosso modelo operacional como área de dados. O que quer dizer isso? A gente, no começo, a gente fez um movimento de muito de centralização, né? Eh, Eram várias Sabesps, quando privatizou, tinham várias Sabesps divididas, vários shadows ITs, né, cada um Uhum. fazendo com uma ferramenta, uma tecnologia diferente, e gerava uma série de inconsistências nos dados, né. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi: "Vamos centralizar isso, vamos ter uma governança centralizada e uma execução centralizada também, para garantir qualidade". A partir do momento que a gente fez isso, a gente sabe que 100% centralizado acaba gerando gargalos, né, porque eu tenho recursos limitados, né, e as demandas são muito grandes, né. E como é que a gente acelera essa jornada, habilitando a ponta, né, a área de negócio a realizar análises e conseguir, de fato, ter uma agilidade, mas com a governança centralizada. E aí a gente sai de um modelo centralizado e começa a ir para um modelo, que a gente chama de hub spoke, né. É o modelo onde o hub é é a minha equipe, onde a gente tem um hub central, que cuida da plataforma, cuida da governança, e tem os spokes que seguem a nossa governança e desenvolvem ativos de dados, seja dashboard, seja, enfim, aplicativos de dados, seja agentes. Então a gente está nessa jornada ainda, para começar a liberar algumas capabilities para as áreas usuárias. Não necessariamente a gente vai capacitar a área de negócio e ela vai sair lá com PhD em inteligência artificial e IA generativa. Esse não é o objetivo. É a gente fazer isso em ondas. Então, assim, hoje quase todo mundo, assim, já virou commodity, digamos assim, as pessoas fazerem dashboards, né. Antigamente, na Exato. época que eu entrei há 10 anos atrás, né, pós-mestrado, eu lembro que eu fazia um Tableau, né, uma versão de um Tableau, saía do Excel, botava no Tableau, a área de negócio ficava maluca. "Nossa, nunca vi isso, um negócio sensacional". Você consegue ver um dashboard, gestão à vista, automatizado, muito bonito. Isso já era um resultado. Hoje virou commodity, né. Mas a gente entende que isso já é um primeiro passo, e aí você vai introduzindo conceitos e capabilities para as áreas de negócio, para com que elas consigam, aos poucos, ter essa curva de maturidade, né. Muita gente vem do mercado também, a Sabesp, né, teve PDV, saiu gente, entrou gente, ficou uma galera, já estava há muitos anos na Sabesp, então
Obviamente tem que ter um letramento, mas um letramento não, olha, eu vou te transformar num cientista de dados da noite para o dia, um PhD em engenharia de dados. Mas você sabe quais são as capabilities que você consegue passar para o negócio, dado a maturidade da área com aquele dado, e aos poucos você vai ensinando, você vai dando acessos mais avançados na plataforma, fazendo com que a área de negócio consiga criar ativos que a gente também, como hub, consiga controlar, né. Você tem, por exemplo, o FinOps. A gente sabe como essas plataformas hoje, com um modelo baseado em consumo, se a gente não controlar, isso escala uma velocidade que você faz uma query, né, em serverless, você faz uma query, amanhã tem uma fatura ali de R$ 500.000 porque você percorreu todos os as milhões de linhas, da sua tabela e que não é uma query performática, né. Então como é que a gente controla isso? A gente já está fazendo essa gestão de forma eficiente. E ir passando essa capability aos poucos para as áreas de negócio, dado o grau de maturidade. Então essa é a nossa estratégia, ir fazendo em ondas e observando que cada área tem uma maturidade e dando, né, os acessos ou mais liberdade de acordo com a responsabilização e a maturidade de cada área. Bem legal isso. Isso é você saber democratizar os dados com ordenamento, com ordem. Isso é muito legal. Isso que você descreveu, eu tenho certeza que para muita gente que está assistindo, que está passando pela mesma dificuldade que você, vai clarificar muita coisa, porque às vezes o pessoal acha que isso é uma tarefa fácil, e não é. Mas quando ela é bem feita e o deployment é bem feito, foi exatamente o que você falou, o impacto até no negócio da empresa. É muito importante isso. E aí, tá curtindo o episódio? Então não deixe de conhecer a Denodo, líder em soluções de integração de dados. Acesse denodo.com para mais informações e siga acompanhando nosso podcast. Falando um pouquinho agora da operação, a gente sabe que trabalhar numa empresa como a Sabesp, você tem que lidar com vazamentos, perda de água, manutenção, você tem que saber aonde que está acontecendo, às vezes até em tempo real para atender, porque a gente sabe que, obviamente, principalmente em épocas de estiagem ou épocas aí mais complicadas, qualquer vazamento pode acarretar aí em um problema maior. A gente sabe que, apesar de serem situações comuns do setor, obviamente, eles trazem desafios. Hoje você acha que, dentro até do teu conhecimento, a inteligência artificial, os dados, a forma como você junta os dois, consegue te ajudar não só a antecipar, a fazer uma análise preditiva ou até mesmo preventiva desse tipo de situação e até mesmo resolver esses problemas? Você acha que hoje as ferramentas e o modelo que você tem operacionalizado, ele tem esse potencial de ajudar? Até faço essa pergunta porque muitas empresas, tá, elas querem ter o IA, querem ter uma gestão de dados, mas principalmente ter uma inteligência artificial que seja útil para alguma coisa. Então, dentro da operação hoje, você vê a inteligência artificial ajudando a Sabesp a resolver esses problemas ou até mesmo a prevê-los? Claro, a gente já tem uma série de iniciativas nesse sentido. A gente trabalha, com uma abordagem onde a gente primeiro, para ter IA, a gente primeiro precisa de fato, de um direcionamento estratégico. Isso tem que estar alinhado Uhum. à estratégia da empresa, não pode ser IA por IA, né. Tem até uma expressão, né, AI washing, né, você usar AI, enfim, só para fazer barulho. Não, a gente sabe que tem que ter um driver de valor, tem que estar alinhado à estratégia do negócio. Só para Seja em participar do si hype, só para participar do exato. hype, né? Então, acho que isso daí é um grande direcionador nosso. Tem que ser estratégico, tem que estar ligado a um ROI, a um benefício, seja segurança hídrica, seja um ROI de produtividade financeiro, seja a experiência do cliente, isso tem que estar ligado, né. E claro que dentro da operação, engenharia, enfim, você tem uma série de cases, use cases que a gente vem trabalhando, né, ao longo dos anos para ajudar justamente nesses problemas, que até podem impactar o cliente, como vazamento de água ou problemas mais estruturantes, ou até questões de segurança, né, nas plataformas, na operação, detecção por vídeo de EPIs, enfim, uma série de provas de conceitos que a gente vem amadurecendo ao longo dos anos, né, ao longo dos meses, últimos meses. Então, a gente entende que sim, IA pode estar casada com a operação, com a estratégia, com a engenharia,
para resolver esses problemas, ou pelo menos para apoiar, né, esses problemas complexos de forma ágil e assertiva. Sim. Eu acho que você colocou um ponto que é muito legal aí, porque dentro dessa conversa que a gente está tendo, você demonstra muito bem que você tem uma visão do todo. E eu acho que isso é muito legal, por quê? Até pela tua formação acadêmica, a gente viu que você tem uma formação realmente assim extensa em computação e IA, que é realmente admirável, tá? Não é uma o volume de coisa que você fez, meu amigo, não é para qualquer um, a gente sabe disso. E também tem uma coisa que você combinou muito bem, que foi um MBA em estratégia financeira, tá? E eu acho que isso é importante, porque isso te dá visões distintas. Eu acho legal, talvez, se você pudesse falar um pouquinho da importância que isso tem hoje para como você desempenha o teu trabalho, porque realmente você mostra que você tem aquela visão realmente estratégica na empresa, que é como eu conecto a tecnologia ao negócio. E isso é uma dificuldade hoje que a gente vê muitos líderes no mercado tendo. E como que você conecta essa visão tanto técnica como a tua visão de negócio na hora de priorizar os projetos? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, porque também isso é algo que eu, como converso muito com o mercado, eu percebo. Muitas vezes você tem aquele líder que é muito técnico, ou tem um líder que não é nada técnico, só pensa na parte estratégica. E algum lado vai ficar desguarnecido. E aqui você está me mostrando, até pelo que você está relatando, que você consegue equilibrar as duas coisas muito bem. Então, acho que isso vai ser um insight valiosíssimo para quem está assistindo aqui. A importância disso para você, dessas formações, e como que você faz essa conexão na hora de estabelecer as prioridades. Não, perfeito. Bom, de fato, eu consigo ser esse tradutor, né, do técnico pro negócio, pro estratégico. Então, isso é algo que eu já venho perseguindo faz um tempo, né, me posicionar como esse tradutor, digamos assim. Então, qual foi a minha estratégia? Primeiro, eu tenho que ter uma base sólida, né, eu não posso simplesmente ser aquele cara que eu brinco lá, o empreendedor de palco, né, que fala um montão de coisa, mas nunca de fato executou, nunca de fato sujou as mãos, né, para saber o que ele está falando. Então acho que a base, né, não só matemática, acadêmica, isso faz com que você tenha essa visão, esse olhar que é importante, né. Eu lembro que no meu mestrado a gente discutia papers de IA, a gente fazia ali no papel, quando você falava de rede neural, na matemática ali, isso é importante porque te traz o fundamento. É claro que isso também não é suficiente para uma visão de mercado e mais pragmática e prática de aplicação. Não tem nada de errado a pessoa querer seguir uma carreira acadêmica, ser pós-doc em IA e se aprofundar naquele tema, né? São caminhos diferentes, né? A pessoa pode ser sim técnica e ter trabalhos incríveis, né? De papers e divulgações em revista científica de estudos da fronteira da inteligência artificial. Isso é muito válido. Aham. Aí quando você entra nessa parte mais de prática, de aplicação no mercado de trabalho, no mercado privado, nas empresas que estão atrás de ROI, eu combinei essa parte teórica com a parte estratégica. Aí eu fui atrás de novas habilidades. Então, isso faz parte da minha carreira. No começo, obviamente, você é muito técnico, você está lá como cientista de dados, e essa parte consultiva, que eu fui muito também através de consultorias, entendendo o Sim. problema, propondo soluções, sempre através de uma abordagem metodológica, né, não é aquele o bom é melhor do que o perfeito, né, o inimigo do perfeito, do bom é o perfeito. Então, como é que você consegue balancear isso, entregar uma solução que gere valor, com tendo restrição de prazo, restrição de recursos. Então eu tive que me moldar ao longo da carreira nesse sentido. E aí, nos últimos anos, eu acho que eu fui galgando posições onde eu fui moldado para justamente, na visão executiva e tendo a minha bagagem, eu consegui conversar com esses 2 mundos. Então, eu hoje consigo conversar tecnicamente com o meu time. Você acha que eu sei o detalhe do detalhe que um modelo de LLM, o Claude, faz na eu não consigo acompanhar com tanta velocidade assim, que é muita coisa. Obviamente, o Uhum. meu líder técnico de IA generativa, ele tem um aprofundamento naquele tema muito maior do que eu, e é para ter, né. Mas eu vou ser mais generalista, eu vou ter essa visão mais ampla, mas eu vou saber fazer as perguntas certas para ele. Eu com a minha É. base de conhecimento, eu vou saber perguntar para ele, e eu vou ter essa parte de letramento, né, muito mais fácil do que se alguém que não tem essa base, né. E eu tô lendo muito, sempre eu tô atualizado sobre os assuntos, que essa parte de IA também
né? Você perde um dia, fica um fim de semana sem entrar ali na internet, já saiu um novo modelo, uma nova técnica, então É, você tem que estar sempre é atualizado, super dinâmico. e isso é crítico, né. Mas você ter essa visão holística do todo e conectar com a estratégia, porque no final das contas é isso, não é só tecnologia por tecnologia, né, você tem que ter uma aplicação prática, você tem que gerar resultado. Eu lembro que no começo da minha carreira a gente pensava muito, vou pegar um exemplo de dashboard, né, a gente fazia o melhor dashboard possível para aquela área, a gente ficava gastando um tempo e tal, e aí, de repente, o usuário de negócio, às vezes, ele queria ver uma coisa super simples, sabe? E se a gente tivesse iterado com ele, tivesse a visão dele, tivesse entendido a dor dele, a gente teria gastado muito menos tempo, né? Resolvido o problema e conseguido fazer mais projetos que de fato gerassem resultado. Então, esse aprendizado ao longo dos anos me fez ter o foco necessário e a visão estratégica para entender, olha, qual é o direcionamento da empresa, qual é a dor daquele usuário, daquela área, e como eu, com meu kit de ferramentas e com toda essa bagagem tecnológica, eu consigo endereçar essa dor, seja com IA, seja com dashboard, seja com a coisa mais simples do mundo. O que me interessa é suprir a dor dele dentro daquele prazo estabelecido. Se vai ser IA, beleza, se faz sentido uma IA, beleza, mas não necessariamente uma IA, você pode ter outras coisas, um aplicativo, uma ferramenta low code, um dashboard, ou até um Excel, por que não? Se for algo mais rápido, no curto tempo, que já gere ROI, a gente depois pode fazer um projeto de evolução dessa ferramenta, né? No curto prazo é um Excel, mas depois eu consigo colocar isso no Lake, consigo criar as camadas, consigo criar um aplicativo, consigo melhorar a experiência, eu vou fazendo um roadmap de evolução daquele produto, mas eu já entrego o valor na largada, né? Eu costumo brincar com o pessoal, eu falei: "Gente, vocês não tinham nada antes", né, normalmente as áreas são tão carentes, né, que eu falo: "Olha, antes você não tinha nada, hoje eu já estou te dando um aplicativo, um agente que resolve, não está perfeito, ele não está 100% perfeito, longe da perfeição, né, aquele quick and dirty, né. Eu fiz Aham. o quick win aqui, um MVP, que antes você não tinha nada. Agora você já tem alguma coisa que já tem um ganho de produtividade enorme. Tá perfeito, tá na melhor usabilidade, na 99% de acurácia? Não, não tá. E aí é o meu trabalho lidar com essas expectativas do usuário. Mas aí você apresenta o roadmap, você apresenta o projeto de evolução. E aí dentro dos recursos limitados, do prazo que você tem, você vai setando essa expectativa. Então isso é um pouco do que eu tento abordar com os clientes internos. É bem legal isso que você falou, porque isso me lembra muito exatamente o processo. Pô, eu não tenho nada. Pô, tem que começar de algum ponto, mas você já começa orientado, já tendo plano. E você me lembra muito de uma frase do Eric Haddox, que é o teu xará. Eric Haddox, que era o chefe de engenharia de voo da NASA, porque uma vez perguntaram para ele sobre o processo do lançamento do ônibus espacial para a Lua. E ele falou assim: a gente nunca lança um ônibus espacial para a Lua. A gente lança ele no espaço e vai corrigindo o curso dele até ele chegar na Lua. Então eu acho que você conseguiu, assim, de uma forma muito legal, traduzir isso, mas também mostrar o como é importante ter essas duas visões. Para hoje, para quem estiver trabalhando com IA, quem trabalha com dados, quem trabalha com tecnologia, em geral, saber conectar as duas coisas. Essa, na minha humilde opinião, e é uma coisa que quando eu trabalhei no Gartner a gente falava muito sobre isso, essa para mim é o verdadeiro CIO estratégico. É quando o profissional de tecnologia se torna um ativo essencial, ele se torna um consultor do negócio. Ele deixa de ser só o bits and bytes e passa a ser um consultor do negócio. Isso é muito legal. E eu acho que isso também tem muito a ver com a nossa próxima pergunta, porque hoje se lidera a transformação digital numa comunidade aí que são mais de 10 mil funcionários, aonde você tem aí todo tipo de profissional, todo nível de conhecimento de profissional, eventos, workshops, o que for. Como que você consegue construir uma cultura de dados numa organização, primeiro, que é tão grande e diversa, e segundo, que tem um serviço que é tão importante para todo cidadão no dia a dia? Qual que é o desafio? Como que você consegue fazer isso? Eu acho que um pouco disso você já trouxe na tua resposta anterior, mas como que você acha o que que é interessante que você pode relatar para a gente a mais dentro dessa construção de uma cultura que é orientada a dados, que a gente falou um pouco no começo? Acho que ter um papel de evangelizador, né?
dentro da organização. É Hum. você ter formas ali, e aí, na minha experiência, assim, a gente sempre é muito ligado ao RH, à comunicação, para conseguir, que eu até brinco, né, espalhar a palavra, né, para as outras áreas, né, trazer a luz para as pessoas, né, porque é Espalhar o natural, amor, né. espalhar o amor, né? Não, amor, exato. Porque é natural também, as pessoas terem resistência. Eu até falo: "Olha, a resistência à mudança é natural do ser humano. Você está na sua zona de conforto, você fez há 50 anos com Excel, para que você vai mudar para uma plataforma nova? Exige um pouco de você sair da sua zona de conforto, aprender uma ferramenta, mesmo se eu te falar muito claramente os benefícios dessa ferramenta, as qualidades, pô, você vai aumentar sua produtividade, mas gera um desconforto, gera uma curva de aprendizado. Então a gente tem que tratar isso de uma forma, de gerir essas expectativas e gerir essa resistência, né. E aí na minha carreira, eu fiz muito essa parceria com comunicação, RH, e sendo esse evangelizador e trazendo sempre exemplos, né. Você pega aquele cara, aquele executivo, aquele sponsor, que ele já tem uma propensão a aceitar tecnologias novas, então já é aquele early adopter, né, o cara que você fala de IA, o cara já tá, porra, sorriso de orelha a orelha, querendo que você traga. E aí você faz aquela a estratégia que eu chamo assim: "Olha, vamos dar muito resultado nessa área, a gente faz um resultado estrondoso naquela área". E aí gera aquela cultura de falando assim: "Cara, pô, o Eric junto com aquela área de negócios deu muito certo, o cara tá arrebentando produtividade com dashboard, com aplicativo, o cara tem todos os números da operação na mão". Aí gera aquela cultura da inveja, né: "Pô, eu quero isso também, eu gostei". Ó, pô, o cara da logística tá detonando o Eric, assim, junto com os executivos da logística, a gente tá fazendo muito barulho. Cara, o financeiro vai pedir também, né, a engenharia vai pedir também, então a experiência do cliente vai pedir também. Então, é um pouco isso, você ter um sponsor forte, você ter bons casos de uso e você ter o engajamento da área de usuária, fazer um case que de fato prove o valor ali perante a empresa, cara, isso tem uma força absurda, porque aí você drena essa resistência, você tira essa resistência inicial e você até top-down, né, você mostra para os executivos, para o CEO, para os VPs, que é possível fazer. Tem muita gente que acha: "Não, isso não é possível, isso aí é só blá blá blá", né, tem pessoas que eu brinco, né, tem um 880, tem um que fala que não acredita em nada de IA, isso é tudo bobagem, e tem um cara que também só vive no hype, só vive no mundo da lua, acha que dá para fazer tudo em segundo, já tem uma IA pronta. Vai resolver Então você todos tem os que problemas. É a todos os bala de problemas da prata, né? empresa. Então a gente tem que encontrar de fato a IA que resolve problemas estratégicos dentro das limitações da IA que tem, mas está evoluindo, e a gente setar expectativas. Acho que o grande segredo aqui é alinhar expectativas e Isso. mostrar esse roadmap dentro dessa estratégia de: "Olha, vamos fazer esse case de sucesso, vamos mostrar que de fato gera resultado", e aí depois, cara, para você replicar e fazer o rollout, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Não, e eu estou totalmente de acordo contigo, e uma coisa que você falou é verdade, né. O cérebro do ser humano, ele vive naquela intersecção entre neofobia e neofilia, né. Eu quero o novo, mas eu tenho medo do novo, é uma coisa Perfeito, maluca. perfeito. E você contou uma coisa que eu achei muito legal, que é uma coisa que eu acredito. Você estava falando de um processo de transformação, e eu achei lindo o jeito que você falou, por quê? Você estava falando, eu sempre falo que existem 5 pontos que a gente precisa ter quando a gente está falando num processo de transformação, tá? Você tem que ter visão, uma visão que compartilha com todos. Você tem que saber as competências, o que cada um tem que fazer, os incentivos, ou seja, o que que a gente vai ganhar com essa transformação, que é exatamente esse ponto que quebra um pouco a resistência. A parte dos recursos, pô, eu consigo fazer isso, eu vou ter o dinheiro, eu vou ter as pessoas necessárias e o plano de ação, que foi uma coisa até que você falou na nossa pergunta anterior. E eu falo que quando você tem esses 5 itens, você consegue efetivamente ter uma transformação. Agora, por exemplo, se você não tem tudo menos a visão, você vai ter confusão no teu projeto. Se você tem tudo, mas não tem a competência, você vai causar ansiedade, porque as pessoas não vão saber o papel delas. Se você não tem incentivo, causa exatamente o que você falou, a resistência
a mudança. Se você não tem o recurso, você vai criar uma frustração. E óbvio, se você não tem um plano de ação, aquilo vai gerar uma falha. Então eu achei muito legal, porque do jeito que você falou, você conseguiu mostrar isso de forma prática, mas muito bem o como que esse plano, esse planejamento, isso dá certo. E meu amigo, fazer o que você fez num ambiente com 10 mil pessoas, assim, é algo que realmente tem que ser não só admirado, como enaltecido, porque não é fácil você fazer isso num grupo de 50 pessoas. Você Exato. fazer isso num grupo de 10 mil, a gente tem que. Eu acho que o pessoal tinha que ter mais podcasts com você para ouvir um pouco mais Opa, sobre isso. com E certeza. para gente, a gente avançar um pouquinho, a gente sabe que o Brasil hoje tem metas muito ambiciosas quando a gente fala na universalização do saneamento básico. A gente sabe a importância que isso tem para o Brasil. Como você acha que os dados e a IA elas podem acelerar esse processo e ajudar o país a atingir esses objetivos que são tão importantes para os cidadãos? O que você acha que está faltando para a gente efetivamente conseguir dar esse passo que vai ser tão importante, acho que para todo mundo no nosso país? Uhum. Olha, aí tem nível, né, Brasil, né, que aí acho que conta muito com essa questão, né, de você ter, setor público e privado atuando de forma, sinérgica para resolver esse problema. E eu acho que a Sabesp é um exemplo disso no estado de São Paulo, né. Sim. E quando você fala o case de São Paulo, eu acho que, dados, tem um papel essencial, como eu disse, assim, né, acho que desde a decisão mais simples operacional você precisa de dados, e ainda mais nas decisões estratégicas. Então, como é que eu vou qual a estratégia para eu universalizar perante os indicadores que eu tenho, perante, né, a população, cada município tem uma especificidade, então você consegue, através dos dados, drivar a sua estratégia de engenharia, por exemplo, para fazer mais rápido com menor custo, né. Então, assim, são vários casos, várias formas de você utilizar a IA, né, tem softwares especialistas para isso, tem soluções caseiras in-house que você pode fazer e de repente ajuda num determinado processo para acelerar, determinadas, fases ali do projeto de obras da engenharia. Você tem IAs ou dados apoiando a parte de gestão de risco, né, você fazer com segurança, né, não só fazer por fazer, mas fazer com segurança. Então acho que são vários aspectos dentro da universalização que dados pode apoiar. Claro, sempre olhando o que é possível, que tipo de dado que você tem, que maturidade tecnológica você tem para capturar aquele dado. Não adianta nada também, vou fazer isso de uma forma, sabe, é um pouco do hype, né, de uma forma mágica que a IA vai me ajudar a acelerar em 60% a universalização. É muito difícil ter uma fórmula mágica, uma IA mágica que vai resolver a universalização no Brasil. Acho que ela consegue apoiar e ser um dos componentes que faz essa estratégia dar certo, né? Seja reduzindo custos, seja reduzindo acidentes, seja aumentando a experiência do usuário, né? Dos habitantes daquele município para minimizar qualquer perturbação, seja acelerando o prazo da obra, né? Antecipando esse prazo para acabar antes, entregando a mesma qualidade. Então são vários aspectos. Aí você tem que de fato, olhar dentro desse guarda-chuva de universalização e ver o que dá o maior resultado no menor tempo. Legal. E eu acho legal isso que você pôs, que é muito importante. É a utilização da IA como uma ferramenta de auxílio. Não como a bala de prata, não como a solução dos nossos Isso. problemas. Isso é importante. Eu acho que quem está ouvindo a gente aqui, muita gente já tem essa ideia, mas às vezes algumas pessoas ainda acham que uma ferramenta de IA pode ser a solução para tudo, e não é. Ela auxilia muito e é muito importante hoje, até para ajudar no consumo e no processamento de milhões de dados que a gente tem. Mas eu acho importante isso que você falou, é uma ferramenta, não é o que vai decidir, ou o que vai definir, ou o que vai resolver o problema. Isso é muito bom. Eric, para a gente encerrar aqui, queria deixar qual que é assim as considerações finais que você tem, o que que você aconselha para o pessoal, o que que você está vendo para os próximos anos aí de tecnologia. Queria deixar aqui aberto para você mandar a sua mensagem final, depois desse, obviamente,
essa aula que você deu aqui, porque realmente você trouxe coisas aqui, você tem feitos aqui que realmente são admiráveis, você tem um currículo acadêmico, não só acadêmico, mas profissional realmente admirável, você fez coisas aí incríveis que muita gente que às vezes tem 30, 35 anos de carreira não consegue fazer. Então eu acho que foi insights aqui que você deu, histórias muito valiosas, muito relevantes. Deixo aí para você qual a mensagem final aí que você passa para os nossos espectadores aqui em relação à IA, o que que vem por aí, algum conselho. Deixo aberto para você, meu amigo, porque eu sei que o que vier vai ser coisa boa. Não, perfeito. Primeiro, agradecer o papo, foi ótimo. Se me deixar aqui, a gente fica falando 3, 4 horas, né, só sobre essa temática, é um assunto que eu gosto muito, um assunto que eu tenho vivido, né, na minha carreira como um todo. E atualmente, né, no contexto atual, mais ainda por conta das implicações que a IA tem na nossa vida cotidiana, né, no aprendizado dos nossos filhos, né, na impactos sociais que tem em eleição, geopolíticos. Então, é um tema que transborda o nosso trabalho, é algo que já está afetando a nossa vida, né. O mundo cada vez mais conectado, o mundo cada vez mais rápido, geração TikTok, cada vez mais ansioso. Você tem agora uma série de agentes que estão te ajudando para todas as tarefas que você vai ter. Então, assim, é uma temática que eu acho que hoje, né, e eu falo com todo mundo que quer saber mais sobre IA, quer procurar sobre isso, é algo que já está aí, já chegou, não é o futuro, já está acontecendo, né? E está acelerando muito rápido. E eu acho que a melhor forma de você se adaptar num ambiente altamente complexo, volátil, né, é você se adaptar, é você saber as regras do jogo e você conseguir entender o direcionamento que isso vai dar e como que você se adapta para não ficar para trás, né. Eu vejo muito amigos assim: "Ah, como é que eu vou conseguir, né, me adaptar a isso? Você pode me dar um curso?". Então, é você dar o primeiro passo, né. Você não necessariamente vai ter que ser um especialista de IA da noite para o dia, não necessariamente você tem que saber tudo de IA como um profissional especialista da área, você tem que saber. Eu até brinco com as pessoas, assim, quando eu saí da carreira técnica e assumi uma gerência, eu tive que desenvolver novas habilidades dentro do meu leque de habilidades que eu tinha. Eu tive uma parte técnica muito forte, mas eu tinha que fazer gestão de pessoas. Eu tive que começar a lidar, né, com feedbacks, né, lidar com pessoas é muito mais complexo do que aprender um algoritmo de rede neural, né? Isso Então, é eu tive mesmo. que desenvolver isso. Eu tive que desenvolver noções de financeiras, de capex, opex, centro de custo, orçamento, coisas que eu, como técnico, não sabia o que que era. E aí eu falo que hoje, uma das skills mais necessárias que você tem que aprender é inteligência artificial. Não necessariamente você tem que ter, como falei, um aprofundamento muito grande no tema, mas você tem que ter o linguajar, você tem que ter minimamente aquele glossário de palavras-chaves que você consegue sentar com o especialista e, dado o seu conhecimento de negócio, se você não for da área de IA, você conseguir conversar com ele sobre alucinação, sobre o impacto disso, sobre como que aquela ferramenta vai te ajudar no dia a dia, como você vai fazer um bom prompt, você fazer as perguntas certas e claro, metendo a mão na massa também, porque hoje eu acho que a quantidade de informação que tem, você pegar o Claude, pegar, né, modelos aí que a gente vê que é muito mais fácil de você usar, você não precisa saber uma linguagem de programação, né, C, Python ou COBOL lá atrás, você hoje consegue fazer tudo com linguagem natural, cara, o que que você está esperando para começar a meter a mão na massa? Não precisa de um especialista para te ensinar, né, você faz um prompt, ele já dá. E aí como é que você usa essa informação, né? Porque a partir do momento que essas IAs estão te dando um mar de informação e muitas vezes você pergunta para a IA, todas dão do mesmo jeito, como é que você se diferencia, né, como profissional ou até como empresa, né? E eu tenho até um artigo que eu publiquei no LinkedIn que fala um pouco sobre isso, né? No universo onde a sua startup ela pode usar o modelo da OpenAI, usar o modelo da Anthropic, usar o modelo do Google, de GCP, e todos os outros podem usar também, vai todo mundo fazer soluções pasteurizadas iguais, você vai entrar na vala comum, né. E o seu diferencial vai ser na estratégia e não necessariamente no modelo, porque o modelo ele vai ter ali, claro, tem modelos melhores que outros, né, o Claude está muito bom, o Google está vindo atrás acelerando, você vai ter ali uns 10, 5% de diferença de acurácia,
que as big techs aí estão alcançando. Mas para sua startup ou para sua carreira, o que importa é como você vai se diferenciar perante esse mar de pessoas usando esses mesmos modelos. Vai ser na experiência do cliente, vai ser no modelo de precificação do seu produto e serviço. Você vai usar aquela IA de uma maneira diferente que ninguém usou e conseguir conquistar um cliente que, de repente, um nicho de mercado que hoje não está sendo atendido de forma eficiente, né? Você como profissional, né? Seja de finanças, seja um operador logístico, seja, enfim, uma pessoa do back-office de compras, como é que você vai usar a IA no seu trabalho para se diferenciar perante a concorrência? Então, é um pouco disso, você usar essas ferramentas, mas meter a mão na massa, já começar a dar o primeiro passo, porque aí você se diferencia e você cria Legal. estratégias para ser um profissional ou uma empresa que de fato vai gerar valor, vai gerar resultado. Meu amigo, só esse seu encerramento já foi outra aula aqui. Mas é verdade, eu acho que você falou uma coisa que é verdade, como podemos usar o IA para nos diferenciar. Isso, eu acho que essa mensagem final, ela é perfeita, e eu deixo também essa reflexão, acho que para todo mundo que está assistindo aqui. Eric, muito obrigado. Acho que, assim, você deu uma aula aqui extremamente valiosa e relevante. Mostrou algumas coisas aqui que realmente são dificílimas de serem feitas. Parabéns pelo teu histórico, pela tua carreira, ela é brilhante e eu tenho certeza, amigo, que ainda você tem muito tempo aí para brilhar e vamos seguramente ainda ouvir muito falar esse nome Eric Leite, porque Ah, eu acho opa, que que nós isso. tivemos aqui. Não, eu tô falando isso sem vaidade nenhuma aqui, nada, cara. Eu acho Ah, que obrigado, tudo Marco, que você valeu. mostrou aqui hoje foi incrível mesmo. É um profissional a ser buscado, pessoal, busquem ele, sigam ele no LinkedIn. Eu já Legal, tenho a legal. alegria de estar com ele, mas de ver os artigos que ele coloca, de ver o que ele publica, continuem assim. Eric, obrigado mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelos insights, pelas histórias aqui. Isso é muito valioso para quem está nos assistindo e, obviamente, para mim que estou aqui tendo essa oportunidade maravilhosa de conversar com você. Pessoal, agradeço mais uma vez aí a audiência de todos. Fiquem atentos aí para os próximos episódios. Obrigado, Eric, mais uma vez. Obrigado. Sucesso sempre. E vamos aí para Valeu. cima. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado por ouvir o Liderança Digital e AI Dados no Centro da Estratégia. Inscreva-se em nosso podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima!